Boa tarde, alunos do PISM 2 do curso Olivia Kingman. Hoje a nossa aula será sobre Estados Unidos no século XIX, matéria muito importante para entender muita coisa que acontece hoje na política norte-americana. Como vocês bem sabem, nosso modelo de aula tem sido assim esses dias por causa da epidemia do coronavírus, mas tão logo isso passa e nossas aulas vão voltar a ser o padrão normal. As páginas da apostila que vocês têm que ler para acompanhar esse conteúdo é a página 39, 40, 41 e 42. Não esqueçam de ler a apostila, é essencial para vocês aprenderem este conteúdo. Falar nos Estados Unidos no século XIX, três coisas chamam a atenção. Eles ficaram independentes no finalzinho do século XVIII, 1776. E o que chama a atenção no século XIX são três coisas: o grande crescimento territorial, o grande crescimento populacional dos Estados Unidos e terceiro, a Guerra da Secessão. Esses três fatores vão dizer muito sobre os Estados Unidos no século XIX, fazendo entender muito e lembrando sempre que o contraponto para observar a evolução da história norte-americana é sempre legal a gente comparar com o Brasil, porque são dois processos muito parecidos, né, tá? Embora a colonização norte-americana tenha um caráter bem diferente da nossa, que foi uma colonização de exploração e lá de povoamento. Isso vai justificar muita coisa. Lembrando que eles nascem como uma potência mundial. Assim que ficam independentes, eles já têm uma indústria baleeira pesada, a indústria madeireira, a indústria de pesca sardinha. Eles já são bem desenvolvidos, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. A primeira coisa que chama atenção no século XIX é o grande crescimento territorial norte-americano. Originalmente, os Estados Unidos nascem 13 colônias, as 13 colônias da Nova Inglaterra, uma fatiazinha de terra na costa leste dos Estados Unidos. Só que em menos de um século, eles multiplicam quase por 8 vezes esse território. Como é que isso aconteceu? Para entender isso, é preciso que a gente primeiro vá no sistema mental daquelas pessoas. Eles acreditavam muito numa doutrina, numa ideologia chamada Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? Como a raiz da colonização norte-americana são os puritanos, um ramo mais fanático do puritanismo, eles acreditavam o seguinte, que eles eram um povo escolhido de Deus. O Destino Manifesto diz mais ou menos assim, que eles têm uma missão no mundo. E graças a essa crença que eles têm essa missão no mundo, a questão da fronteira para eles nunca foi algo a ser respeitado, e sim algo a ser o quê? Ultrapassado. Isso explica muito. Eles desde o princípio, no DNA deles, eles se sentem conquistadores. Eles acham que têm o direito legítimo de conquistar, de invadir propriedades, de anexar territórios. As primeiras vítimas deles são os índios. Durante o século XIX, os Estados Unidos vai crescer muito seu território. Ele tem 3 métodos de conseguir territórios. Primeiro, a guerra. Aí a principal vítima na marcha para o oeste são os índios. Ao sul, o México. Tem também a questão da compra. O território da Louisiana foi comprado da França. Outros territórios, o Alasca foi comprado da Rússia. E tem também a questão diplomática, tá? Assim os Estados Unidos conseguem crescer muito. No que diz respeito à guerra, a principal vítima, sem dúvida, foram os índios e o México. O México, 2/3 do México, do território original do México, foram tomados pelos Estados Unidos no meio da guerra, tá? Os Estados Unidos, colonos norte-americanos, por ali na região da fronteira, povoando aquela região. O México deixou, foi omisso, falou que desde que seguisse as regras mexicanas, aqueles povos podiam invadir aquele território. Quando vem aquelas regiões se declararem independentes do México, facilitou muito a ação norte-americana o Colorado Polk. O Colorado Polk é a ideologia da política externa norte-americana, que falava o seguinte: sempre que quando uma região da América quiser ficar independente, nós vamos apoiar a independência dessa região, independente do governo local. Foi assim que ele apoiou a independência do Texas e de diversos outros territórios, tá? Nevada, Colorado, Califórnia, diversos outros territórios, Utah, que
passaram a fazer parte dos Estados Unidos da América. Com relação ao índio, a política era de massacre total. A ideia era o seguinte: índio bom era índio morto. Vocês conhecem bem essa frase, tá? Deram a ela uma nova roupagem, mas essa era a ideologia norte-americana. Índio bom é índio morto. A cavalaria, a 5ª Cavalaria, comandada pelo general Custer, ela tinha essa função de limpar o território, matar um índio para ter acesso à sua terra. Outra questão bastante interessante é o crescimento populacional norte-americano. Também a população norte-americana se multiplicou por quase 20 vezes 100 anos depois da sua independência. Nenhum país do mundo recebeu tantos imigrantes como os Estados Unidos recebeu durante o século XIX. Por que que isso aconteceu? Os Estados Unidos, no ideário europeu, de uma Europa cheia de guerra no século XIX, era o lugar da fortuna, o lugar da promessa, onde se acreditava que havia oportunidade para todo mundo, a chance de ficar rico era muito grande. Então esses imigrantes vinham todos para a América, judeu, italiano, pessoas do leste europeu, pessoas do centro da Europa, de tudo quanto é nação chegava nos Estados Unidos em busca desse sonho americano. E aí o espaço natural era ir para o oeste. O governo norte-americano incentivava a vinda dessas pessoas, ele querendo dominar territórios, ele fez diversas leis. Por exemplo, na região oeste dos Estados Unidos, havia uma lei chamada Homestead Act, que você ganhava um território equivalente a mais ou menos uns 18 campos de futebol a troco de $7. A única coisa que o imigrante tinha, o compromisso que ele tinha com o governo, é que ele iria produzir naquela terra. Facilitou também a conquista do oeste o fato do governo ter rasgado o território todinho de ferrovias, tá? As ferrovias transatlânticas, que ia da costa do Oceano Atlântico, transcontinentais, que iam da costa do Oceano Atlântico até a costa do Pacífico, rasgaram o país todinho. Graças a isso, esse fluxo gigantesco de imigrantes, o oeste norte-americano foi dominado, foi povoado, foi conquistado. A principal vítima nessa jogada é os índios. Hoje, os pouquíssimos índios que ainda existem, eles estão confinados em parques nacionais. Pegaram os índios todos e levaram para parques nacionais, e eles são uma atração de zoológico. Mas é um índio desenraizado da sua terra, já não é mais um índio que nasceu ali, é um processo totalmente, enquanto aqui no Brasil o nosso processo, o destino do que os jesuítas queriam dar para o índio era catequese, havia esse zelo pelo índio, não que aqui não tivesse havido massacre, não tivesse havido uma série de injustiça contra esses povos, mas lá a política foi de massacre e extermínio. E por último, uma guerra civil que racha o país ao meio. Desde que a guerra da secessão cessar, é partir no meio. Desde a independência dos Estados Unidos, a colonização, nem vou falar independência, a colonização, era nítido que havia dois países num só. O norte dos Estados Unidos predominava a pequena propriedade, o comércio local interno, não era tanto de exportação para a Europa, o pouco uso da escravidão africana. Já o sul dos Estados Unidos é uma zona mais tropical. Ali havia o quê? As plantations, as mesmas grandes propriedades que havia no Brasil. O que é plantation? É uma grande propriedade que junta ao mesmo tempo monocultura, geralmente era de açúcar, era de algodão, arroz ou trigo, também latifúndio, grandes propriedades, latifúndio, monocultura e escravidão africana. A escravidão africana é muito mais presente nos estados do sul dos Estados Unidos. E a política dos estados do sul sempre foi o quê? De exportação de produtos primários. Aí é bem parecido com o Nordeste brasileiro, é bem parecido com o Brasil. O país ficou independente e ficou aquela interrogação: qual que é o rumo que o país vai ter? Os estados do norte queriam uma moeda forte, um comércio interno forte, um mercado consumidor forte, tarifas alfandegárias protecionistas, tudo ao contrário do sul. O sul queria uma moeda fraca, queria a escravidão cada vez mais ampliada, não queria tarifas protecionistas, queria vender bastante para o exterior, uma moeda fraca para ele poder vender em dólar
para a Europa e poder assim compensar o seu lucro, tá? Ficar com um estoque maior de dinheiro. Havia toda essa rixa, tá? Esses problemas foram sendo empurrados com a barriga desde a independência e estouraram na Guerra da Secessão. O pomo da discórdia, que fez a discórdia acontecer, foi a questão desses novos estados. Por quê? Havia um movimento abolicionista forte nos Estados Unidos que falava o seguinte: esses novos estados não podem ter escravidão africana. A escravidão africana não vai ser proibida nesses novos estados. E os estados do sul não aceitavam isso, então eles se declararam confederados. Eles falaram que iriam ficar independentes do resto da nação. E houve uma grande guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos, uma guerra civil muito grande, muito sangrenta, de 1864 a 1870, que deixou raízes profundas. O sul foi derrotado. O norte derrotou o sul, a participação dos escravos lutando pelo sul. Olha que coisa interessante, escravos lutando por estados que queriam a permanência da escravidão africana. Índios participaram também da guerra civil, mas as principais feridas ficaram depois da guerra. Os estados do norte, as autoridades nortistas fizeram a reforma agrária compulsória no sul, até para evitar uma possível reação daqueles estados. E o sul nunca aceitou a derrota e principalmente nunca aceitou, até hoje existe a bandeira confederada, e nunca aceitou também a questão da abolição da escravidão, que foi feita por Abraham Lincoln no meio da guerra, em 1866. Ficou essa questão então. E qual que é o resultado que vai ter? Os estados do sul dos Estados Unidos são muito mais racistas que os estados do norte, são muito mais conservadores do que o estado do norte, e vai até desembocar inclusive em algumas organizações racistas, supremacistas, né, que flertam, namoram muito com o terrorista. Com o terrorismo. A principal delas é a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é aquela seita que passa aqueles caras com chapéu cônico assim, com uma túnica branca. Ela é muito presente no sul dos Estados Unidos, até hoje, está famosa por perseguir alvos negros, famosa por cometer atentados, tá? Sempre foi uma questão muito complicada, sempre foi uma ferida aberta no sul dos Estados Unidos a questão racial. Lá durante o século XX vão ter as leis Jim Crow até 1930, 1950 por aí. Jim Crow era um humorista, que ele era branco e ele pintava seu rosto de negro, blackface, para fazer gracinhas. As leis segregacionistas dos estados do sul dos Estados Unidos recebiam esse nome de leis de Crow, leis absurdas. Um negro não podia ser atendido sentado num restaurante. Se um branco entrasse num ônibus, havia assentos diferenciados para brancos e para negros. O branco não podia ficar em pé, o negro tinha que se levantar para o branco sentar. Havia bebedouro segregado, havia banheiro segregado, havia escolas segregadas nos Estados Unidos. Dificilmente o negro conseguia ganhar na justiça uma demanda contra o branco. Ainda hoje nos estados do sul dos Estados Unidos tem umas leis absurdas. Por exemplo, se o negro for levado a julgamento, o júri que vai condená-lo, que vai analisar o caso dele, não pode ter nenhum negro. E a pena de morte existe principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, e o público-alvo dela sempre foi o quê? A população negra. Na década, essa questão vai persistir desde a Guerra Civil, ela vai se acentuar com a abolição, com tudo que a gente já falou que já falamos até agora, e na década de 60 as autoridades vão mexer nisso de uma maneira mais contundente. O movimento negro também vai ganhar muita força nos Estados Unidos na década de 60, com as suas diversas vertentes. Tem a pacifista, liderada principalmente por Martin Luther King, tem a corrente islâmica, chefiada por Malcolm X, tem um movimento radical dos Panteras Negras, que precavam a violência como defesa do povo negro. Tudo isso vai desembocar num grande movimento pelos direitos civis, que é o que? O fim das leis de Crow, a igualdade para todos nos Estados Unidos. O presidente John Kennedy pega pesado nisso, ele dá passos muito precisos para acabar com o racismo nos Estados Unidos, e ele paga com a vida por causa disso, tá? Ele é assassinado em Dallas em 1964, no sul dos Estados Unidos,
E o assassinato dele foi motivado por isso, tá? Por ele ter mexido nessa questão dos direitos civis. Bom, gente, eu espero ter ajudado, tá? Um grande abraço a todos, espero que em breve a gente volte a ter as aulas presenciais, tá? Falou, não esqueça de ler a apostila, a página, vou repetir, 39, 40, 41 e 42. Um abraço a todos, tá? Falou!